Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, dia 20 de maio, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos em sintonia com a Santíssima Trindade, traçando sobre nós o sinal da cruz, sinal do amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão por mais um dia que desperta, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Nós Te oferecemos todo o dia de hoje, nossas orações e obras, nossos pensamentos e palavras, alegrias e sofrimentos em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de Teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a Ti na Santa Eucaristia, pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja nosso guia, nosso amparo durante todo este dia. Amém. Somos convidados a ser testemunhas da unidade. Essa foi a missão confiada por Jesus aos seus discípulos e a fé das primeiras gerações cristãs dependeu desse testemunho. Sermos testemunhas no mundo de hoje, esse é o convite que a palavra de Deus nos faz hoje. Ó Jesus, Divino Mestre, cremos com viva fé que estais aqui presente para indicar-nos o caminho que nos leva ao Pai. Iluminai nossa mente, movei nosso coração para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Amém. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, João capítulo 17, versículos 20 a 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, qual é o contexto da narrativa de hoje? Observe a oração de Jesus para os que ele envia em missão. O que ele pede ao Pai? Qual a sua promessa e que missão lhes confia? Após ter implorado ao Pai pelos seus discípulos, Jesus amplia o leque e pede por aqueles que crerão a partir da palavra dos discípulos. Ali está a alegria dos pregadores de ontem e de hoje, ao saber que o Senhor está intercedendo pelos seus ouvintes. O semeador que confia na semente sabe agora que o Pai cuida também do terreno onde as sementes vão cair. Jesus pede que todos vivam na unidade, o que caracteriza esse texto como oração de Jesus pela comunhão entre todos aqueles que crerem. A unidade dos cristãos é condição para que o mundo creia na Boa Nova. Aqui reside uma ferida exposta na cristandade, dividida em numerosos grupos. A busca da unidade não começa pela verdade, mas pelo amor. O que o texto diz a você hoje? Procure ler novamente o texto e deixe-se tocar diretamente pelo Evangelho. Você percebe que o Senhor pede ao Pai, em sua oração, a unidade? O que é ser testemunha
de Cristo no mundo de hoje? Quem foram as pessoas que lhe transmitiram a fé cristã? E quais pessoas você recorda como testemunhas dos valores cristãos? O centro da oração de Jesus é a súplica pela unidade dos discípulos, e tem seu princípio e modelo na união entre o Pai e o Filho, e tem seu objetivo e finalidade, dar testemunho de Jesus e ajudar a crer. A comunidade somente pode alcançar a unidade se ela permanecer na união com Jesus. Quem não está unido a Cristo cria divisão dentro de si próprio e entre as pessoas. A unidade da comunidade é condição prévia para a união com o Pai e Jesus. Consequentemente, a unidade dos cristãos é o sinal vivo da unidade de Cristo com seu Pai. E além disso, a unidade é a expressão e a prova mais evidente do amor, porque esta unidade pelo qual Jesus suplica ao Pai somente é possível quando os membros da comunidade se amam de tal maneira que cada um se entrega aos demais sem limite. Aqueles que não amam não podem ter conhecimento de um trato verdadeiro com Deus. Por isso é essencial recordar que a comunhão com Jesus é impossível sem o amor fraterno. Assim como o amor fraterno cria unidade, assim a comunhão com Jesus deve criar a comunhão entre os cristãos. A unidade perfeita é o único argumento capaz de convencer a humanidade. Santo Agostinho dizia que quem abandona a unidade faz-se desertor da caridade, e se deserta da caridade, mesmo que possua tudo mais, se reduz ao nada. Consequentemente, o cristão deixará de ser pessoa crível. A soberba gera divisão, a caridade gera comunhão, acrescentou Santo Agostinho. Se for assim, consequentemente, o cristão deixará de ser pessoa crível no mundo. A divisão contradiz abertamente a vontade de Cristo e é escândalo para o mundo, como também prejudica a santíssima causa da pregação do Evangelho a toda criatura. Esta unidade, efeito visível de um amor incondicional, se manifesta num serviço que chega até o dom da própria vida. Este amor-unidade, vivido na comunidade, provocará a fé do mundo. Quem ama tende a transformar-se no amado. O amor leva a querer estar sempre juntos. O amor supõe uma participação. Por isso podemos nos aproximar de Deus pela experiência humana do amor e da unidade. Toda mensagem cristã perde todo o seu valor se prescindir do amor. A unidade da comunidade não é, em primeiro lugar, um problema de organização ou um problema social, e sim uma realidade espiritual. São Paulo enfatiza bastante este aspecto espiritual ao dizer: sede humildes, pacíficos, pacientes, suportai-vos mutuamente no amor, procurai conservar a unidade do Espírito pelos laços da paz. Um corpo e um espírito, como vos foi dada uma esperança comum pela vossa vocação, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está acima de todos e em todos. Em cada celebração eucarística, cada Eucaristia celebrada, temos que pedir o perdão ao Senhor pelas divisões e desunião que criamos dentro da Igreja do Senhor. Se o Senhor rezou tanto pela unidade dos cristãos, temos que rezar pela mesma e procurar sempre a reconciliação. Pouco importa quanto fazes tu, diz Santo Agostinho, e continua ele dizendo: o que importa é quanto amas. A medida do amor é o amor sem medida. Quando se enfraquece o amor, também se enfraquece o fervor. O que o texto leva a dizer a Deus? Nesta semana em que nos preparamos para a celebração de Pentecostes e rezamos também nessa semana pela unidade dos cristãos, peçamos que o Espírito Santo conserve em nós os apelos e luzes que a palavra nos revelou. Ó Jesus, verdadeira luz que ilumina a humanidade, viestes do Pai para ser nosso mestre e nos ensina
nos ensinar seu caminho na verdade. Vida e Espírito são as palavras que nos destes. Concedei-nos conhecer os mistérios de Deus e suas incompreensíveis riquezas. Mostrai-nos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus, que em vós estão guardados. Fazei com que a palavra habite em nossa vida e ilumine nossos passos. Fazei com que a palavra se espalhe rapidamente e chegue até os confins da terra. Ó Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos e Santos, São Pedro, São Paulo, seja o nosso exemplo, inspiração e guia. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O que o Evangelho o levou a experimentar hoje? Sintetize em poucas palavras o apelo que você sentiu em seu coração para colocá-lo em prática durante o dia. Qual atitude você deseja viver nesse dia para estreitar sempre mais seu compromisso com a proposta de Jesus? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.